E aí, meu amigo, minha amiga, chega mais perto, porque o que eu vou te contar agora é daquelas histórias que a gente custa a acreditar, daquelas que fazem a gente questionar tudo o que vê e ouve. Sabe quando a gente pensa que já viu de tudo na política brasileira? Pois é, segura essa. A mídia tradicional, aquela que adora um espetáculo, parece que convenientemente colocou uma viseira para esse assunto. Mas a verdade sempre encontra um jeito de vazar, como água em navio furado. E essa tem potencial para ser um tsunami. Você provavelmente já topou com algum burburinho por aí, um comentário perdido numa rede social, uma nota de rodapé, algo sobre um parente de um político famoso, um nome que ecoa nos corredores do poder e nas discussões acaloradas Brasil afora. Estou falando de Nicolas Ferreira, o deputado federal do PL de Minas. Aquele mesmo, o jovem leão do conservadorismo, voz ativa nas pautas de moral e bons costumes, sempre pronto para apontar o dedo e clamar por uma nação mais correta. Pois bem, prepare-se, porque o enredo que se desenrola nos bastidores da família Ferreira é digno de um thriller policial com reviravoltas surpreendentes. Imagine a cena: um carro, uma estrada e no porta-malas, não uma mala de viagem, mas um carregamento que faria qualquer barão do tráfico sorrir de orelha a orelha. Mais de 30 quilogramas de drogas. Sim, você ouviu direito. 30 quilos, divididos entre maconha e cocaína. E quem estava ao volante? Glicon Rieri de Oliveira Fernandes, primo em primeiro grau do nosso paladino da moralidade, Nicolas Ferreira. A prisão aconteceu, o flagrante foi feito, e o silêncio inicial do deputado foi ensurdecedor. Sabe quando a gente espera uma manifestação imediata, uma defesa fervorosa da família ou um repúdio veemente? Demorou, mas veio. Na segunda-feira, 2 de junho, Nicholas finalmente quebrou o gelo. Ou melhor, tentou jogar um balde de água fria na fervura. Disse com todas as letras que a prisão do primo foi merecida. Quem é preso com drogas merece cadeia, afirmou. Uma declaração forte, direta, quase como quem lava as mãos. Mas será que é tão simples assim? Um caso isolado de uma ovelha negra na família? Ah, se fosse. Vamos rebobinar a fita um pouquinho, só para entender o personagem principal dessa trama. Nicolas Ferreira, o deputado conservador, alinhadíssimo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, não é exatamente um novato em polêmicas. Ele já foi denunciado pela Procuradoria da República por injúria contra o presidente Lula, após chamá-lo de ladrão durante um evento em Nova York. Um evento que, aliás, ele tentou vender como se fosse da ONU, mas que não passava de uma cortina de fumaça. E tem mais. O Tribunal Superior Eleitoral já puxou a orelha dele, com multa e tudo, por divulgar vídeos associando Lula ao tráfico de drogas e ao aborto. Irônico, não? Quase como se o universo tivesse um senso de humor bastante peculiar. Ele literalmente mandou o foguete da desinformação para o alto, sem se preocupar com a direção da queda. E aqui a coisa começa a ficar ainda mais, digamos, intrigante. Em um podcast lá em 2021, antes de toda essa glória parlamentar, o próprio Nicolas admitiu, com uma naturalidade desconcertante, ter frequentado comunidades e, pasme, ter precisado de autorização de criminosos armados para realizar seus cultos evangelísticos. Ele contou que, em algumas ocasiões, teve que pedir bênção para traficantes para poder pregar a palavra. Peraí, como assim? Um futuro defensor da lei e da ordem negociando com o crime para poder exercer sua fé? Isso já acende um alerta. Amarelo piscante, não acha? Agora, vamos voltar ao primo preso, Gleicon. Ele não é um Zé Ninguém na árvore genealógica dos Ferreira. Gleicon é filho de Enes Fernandes, um dos tios do deputado. E aqui, meu amigo, minha amiga, a coincidência começa a esticar a corda da credibilidade até quase arrebentar.
Esse tio Enes, pai do Glycon, até pouco tempo atrás, era secretário municipal numa cidadezinha lá de Minas Gerais. E adivinha só qual deputado federal foi particularmente generoso com essa cidade, enviando emendas parlamentares, aquele dinheiro público que deveria servir para o bem comum? Sim, ele mesmo, Nicolas Ferreira. Milhões de reais do nosso dinheiro destinados, vejam só, para a cidade onde o tio era peça-chave na administração e, dizem as más línguas, já se preparava para ser candidato a prefeito. Coincidência? Talvez. Mas como dizia minha avó, quando a esmola é demais, o santo desconfia. O vereador de Belo Horizonte, Pedro Rousseff, botou a boca no trombone e fez um vídeo que viralizou, jogando luz sobre esses cantos escuros. E o que ele disse é de cair o queixo. Rousseff lembrou que Nicolas, o moralista, o fiscal da vida alheia, destinou essas emendas multimilionárias justamente para o reduto do tio. E aí, como um raio em céu azul, o filho desse tio, primo do deputado, é pego com uma carga de drogas, que não era para consumo próprio, convenhamos. 30 quilos! Isso é tráfico internacional na veia. Rousseff faz uma provocação que ecoa forte. Imagine só se fosse o Lula mandando milhões da verba da educação para uma ONG do seu tio e depois descobrissem que o primo está no tráfico internacional. Ia ser capa na Veja, Globo News especial, plantão da Jovem Pan e, claro, vídeo do Nicolas chorando no plenário. Mas quando é do lado de cá, o barulho vira um silêncio sepulcral na grande mídia. Estranho, né? E tem uma camada ainda mais profunda e perturbadora nessa história, que o Pedro Rousseff também trouxe à tona. Nicolas Ferreira, para quem não sabe, tem suas raízes na Cabana do Pai Tomás, uma comunidade aqui de Belo Horizonte. E desde que ele ascendeu na política, começaram a pipocar denúncias seríssimas. Denúncias de que uma suposta facção evangélica, sim, você ouviu certo, evangélica, teria tomado conta da região. Eles usariam a bandeira de Israel como símbolo e misturariam de forma bizarra e assustadora o tráfico de drogas com preceitos religiosos. Isso tem nome, e é um nome que arrepia: narcopentecostalismo. É o tráfico que ora antes da execução, que batiza com fuzil em punho, que domina territórios com a Bíblia numa mão e a bala na outra. Uma mistura explosiva de fé distorcida e poder criminoso. Coincidência de novo que o deputado, que admitiu precisar de aval de bandido para pregar, venha de uma área com denúncias tão graves? E para adicionar mais uma pitada de pimenta nesse angu, lembra daquele vídeo que o Nicolas viralizou em fevereiro deste ano, distorcendo completamente uma medida do governo? A medida, na verdade, não tinha nada a ver com taxar o Pix, como ele alardeou. O objetivo era que os bancos reforçassem o combate à lavagem de dinheiro do crime organizado. Sim, lavagem de dinheiro que vem, por exemplo, do tráfico de drogas. Percebe a ironia cruel do destino? O deputado esbravejando contra uma medida que visava justamente combater o tipo de crime pelo qual seu primo agora está atrás das grades. É como se o roteirista da vida real tivesse um humor ácido e estivesse nos dando todas as peças desse quebra-cabeça macabro. Rousseff arremata: uma fruta não cai muito longe do pé. E continua: o Nicolas pode até bancar o herói da família tradicional, mas tudo ao seu redor cheira a esquema, tráfico e dinheiro mal aplicado. Palavras duras, mas que ecoam as dúvidas que pairam no ar. Claro que os aliados saíram em defesa. O senador Cleitinho, conhecido por suas performances, digamos, efusivas, e por uma certa superficialidade em seus argumentos, correu para blindar o colega de extrema-direita. Disse que Nicolas não tem nada a ver com isso, e atacou os críticos, chamando-os de bando de canalhas, invejosos, cretinos, fracassados. A velha tática de atacar o mensageiro para desviar o foco da mensagem. Mas será que cola? O sociólogo Oliveiros Marques, em artigo no Brasil 247, deu a dica de ouro: o beabá de qualquer investigação séria, seja jornalística ou policial. Follow the money. Siga o dinheiro.
E é aqui que a porca torce o rabo. As emendas parlamentares, a súbita prosperidade, as conexões familiares em postos-chave. Tudo isso forma uma trilha de migalhas de pão que, se seguida com atenção, pode levar a lugares bem inesperados. Agora você deve estar se perguntando: tá, mas o que tudo isso muda na minha vida? Por que eu deveria me importar com mais esse escândalo? E eu te digo, meu amigo, minha amiga, isso muda tudo. Isso não é só uma fofoca sobre a família de um político. Isso é sobre a integridade do nosso sistema. É sobre como o dinheiro público, o seu dinheiro, está sendo usado. É sobre a assustadora possibilidade de o crime organizado estar se infiltrando nas esferas de poder, talvez até sob o manto de uma fé que deveria pregar o amor e a justiça. O aprendizado oculto aqui é um chamado à vigilância constante. É entender que discursos inflamados sobre moral e bons costumes podem ser muitas vezes apenas uma cortina de fumaça para esconder esqueletos bem feios no armário. É aprender a questionar, a duvidar, a não aceitar respostas fáceis ou explicações convenientes. É perceber que a política é um jogo complexo e que nem sempre o que brilha na vitrine é ouro de verdade. Como você pode aproveitar essa informação a seu favor? Primeiro, desenvolvendo um olhar crítico sobre quem você escolhe para te representar. Segundo, cobrando transparência e investigação séria, independentemente do partido ou da ideologia do envolvido. A justiça que, afinal, deveria ser cega e valer para todos, não é mesmo? Terceiro, e talvez o mais importante, é não se deixar levar por narrativas simplistas de nós contra eles. A realidade é muito mais complexa e, muitas vezes, os verdadeiros inimigos da sociedade estão escondidos onde menos esperamos. Essa história está longe de acabar. As investigações sobre o primo de Nicolas Ferreira estão apenas começando. As conexões com as emendas parlamentares, com a prefeitura do Tio, com as denúncias de narcopentecostalismo na comunidade de origem do deputado, tudo isso precisa ser apurado até a última vírgula. E nós, cidadãos, temos o papel fundamental de não deixar essa história morrer na praia, de não permitir que o silêncio conveniente da grande mídia enterre as perguntas que precisam ser respondidas. Por isso, eu te pergunto: diante de todos esses fatos, dessas conexões, dessas coincidências que se acumulam, você acredita que a prisão do primo de Nicolas Ferreira é apenas um caso isolado de um parente problemático? Ou você enxerga indícios de algo muito maior e mais profundo acontecendo nos bastidores do poder? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. O que você faria se estivesse no comando de uma investigação como essa? Para onde você olharia primeiro? Compartilhe essa reflexão, porque quanto mais gente souber, mais difícil fica varrer a sujeira para debaixo do tapete. A verdade precisa vir à tona, custe o que custar.